Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Kionscop Class. Hoje falaremos um pouco acerca da mineralogia, sendo mais específica sobre as principais propriedades dos minerais. Antes de iniciar, peço que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo. É importante termos esse feedback para que possamos melhorar, dar continuidade e criar novos canais. Então, para iniciar, vamos começar com a definição de alguns termos. Então, o que vem a ser a mineralogia que a gente tanto escuta falar? Então, mineralogia é a ciência que estuda os minerais a partir das suas propriedades físicas e químicas, estruturas, como são formados, onde são encontrados. Atualmente, existe cerca de 4.700 espécies minerais catalogadas pela Associação Internacional de Mineralogia. Ok? Então, o que é mineral? Mineral é um sólido homogêneo de ocorrência natural, formado por processos inorgânicos de composição química definida, mas não fixa, com arranjo atômico altamente ordenado. Então, vamos definir esse conceito de mineral passo a passo, certo? Então, se um mineral ele tem que ser sólido, então automaticamente é excluído da definição os gases e os líquidos. Mas como toda regra tem sua exceção, nesse caso a exceção é o mercúrio nativo, né, que é um mineral encontrado em forma líquida. Para ser homogêneo na mineralogia, a substância ela não pode ser fisicamente subdividida em componentes químicos mais simples, mas lembrando que isso ele vai depender da escala de observação daquele material. De origem natural, então serão excluídas todas as substâncias geradas em laboratório ou que tenham ação, né, ação consciente do homem. Formado por processos inorgânicos. Então, quando você diz que algo é formado inorganicamente, né, você exclui dessa definição de mineral todas as substâncias que são de ocorrência natural, produzidas por plantas e animais. Composição química definida, mas não fixa. Isso significa que o mineral ele pode ser expresso por uma fórmula química, com a possibilidade da substituição de um ou mais elementos da fórmula geral por outros elementos dentro de certos limites, é claro, né? Permitindo que os minerais eles apresentem diversas tonalidades a depender do elemento que foi inserido na sua fórmula. E por fim, arranjo atômico ordenado. Esse arranjo ele implica na existência de uma estrutura interna onde os átomos eles estão dispostos em um padrão geométrico regular, ou seja, possuem estrutura interna cristalina. Os sólidos, quando eles não possuem arranjo cristalino, eles são chamados de amorfos e compõem um grupo chamado de mineraloides. E o que vem a ser mineraloides? Então, o que vem a ser mineraloide? São substâncias semelhantes aos minerais, mas sem estrutura cristalina, ou seja, são substâncias naturais amorfas ou de origem orgânica, que não se incluem nas definições de mineral. Alguns exemplos são a opala, o carvão, o petróleo, o betume, os corais, o âmbar, ok? Vamos iniciar a partir das propriedades físicas dos minerais. Então, as propriedades físicas elas são resultado direto da composição química e das características estruturais dos minerais. Existe atualmente um conjunto de propriedades físicas que podem ser examinados ou testados rapidamente com auxílio de instrumentos simples, né, que são encontrados no dia a dia, como vidro, lupa de mão, canivete, a própria unha. Com frequência, essas propriedades elas são suficientes para que haja a identificação de um mineral desconhecido. E pela facilidade do seu uso, elas são empregadas constantemente, tanto em trabalhos de campo, em pesquisa de campo, como em laboratório. Então, a gente vai tratar das principais propriedades físicas dos minerais, que são hábito, clivagem, fratura, dureza, tenacidade, magnetismo, densidade relativa, traço, cor, brilho e diafaneidade. A gente vai ver cada uma separadinha. E para começar, vamos lá. O que é o hábito? O hábito nada mais é do que a forma em que um mineral ele é encontrado na natureza. O hábito ele pode refletir a estrutura interna do mineral, quando ele aparece na forma de um cubo, de um prisma,
ele pode representar as irregularidades do seu crescimento, porque o hábito ele vai depender muito do tempo e do espaço que o mineral teve para se desenvolver. Ou então ele pode representar o arranjo de um conjunto de cristais, né? Que aí ele pode aparecer na forma de intrusa, no geodo, sempre refletindo o ambiente de formação daquele mineral. Os principais termos utilizados para descrever o hábito são o vascular, certo? Que é quando os cristais de um mineral eles são compridos e finos, semelhante às agulhas, como vocês podem ver aqui nesse exemplo com o rutilo. Micáceo, que é quando o mineral ele pode ser desagregado, formando lâminas muito finas, como é o caso aqui da mica, certo? Que são várias plaquinhas sobrepostas. Tabular. O hábito tabular é quando o cristal, o mineral, né, ele ocorre de forma achatada em uma direção e alongada na outra. Ou seja, eles parecem muito com uma tábua. O hábito prismático é quando os cristais eles são compridos segundo uma direção e possuem 3, 4, 6, 8 ou 12 faces. E essas faces elas são paralelas à direção de maior comprimento do mineral. E aí a gente tem o exemplo do hábito cúbico, romboédrico, octaédrico e dodecaédrico, que é quando os minerais eles ocorrem frequentes na formação citadas. Tipo, o mineral que tem um hábito cúbico, ele vai se formar e vai aparecer um cubo, romboédrico, dodecaédrico, ele vai ter 12 lados. O octaédrico vai ser uma bipirâmide, ok? Clivagem. E o que é clivagem? Clivagem são planos de fraqueza que o mineral apresenta, onde ao ser submetido a algum esforço, ele se rompe, produzindo superfícies planas, definidas e paralelas entre si. A clivagem ela tende a demonstrar a possível face interna e estrutura interna do cristal. Então, a clivagem ela pode ser perfeita, como no caso das micas, mais ou menos indistintas, como no caso do berilo e da apatita, que ela é uma clivagem basal, ou então faltar ser ausente, né, como no caso do quartzo. Até o presente momento, não foram encontrados nenhum mineral que apresente 5 direções de clivagem. A natureza, pelo menos, né? E aí a gente tem alguns tipos de clivagem, que uma direção é a mica, 2 direções o feldspato, 3 direções a galena, 4 direções a florita e 6 direções a esfalerita. Então aqui temos alguns exemplos de clivagem. Uma direção, como vocês podem ver, você faz uma lâmina da mica. No berilo, ela, por mais que ele tenha 6 faces, o único canto que apresenta clivagem nele, a única extremidade é a base do mineral. Então ela é uma clivagem distinta, basal, em uma direção. Em 2 direções, ela é comum nos hábitos tabulares, como por exemplo aqui a cianita, que ela é alongada, ela é achatada em uma direção e alongada na outra. E ela forma uma tábua, ela tem 1 plano de clivagem, 2 planos de clivagem. Lembrando que a clivagem ela é sempre paralela. O plano que você está vendo, ele sempre vai se repetir no seu oposto, igual no seu oposto. 3 direções, a gente tem aqui 2 exemplos. A galena, que tem um hábito cúbico, e a calcita, que tem um hábito romboédrico. Então, vocês podem ver esse lado, ele se repete aqui igual. Esse cima se repete embaixo e esse da lateral se repete na lateral também. Igualmente aqui no cúbico. E 4 direções de clivagem, a gente tem o exemplo aqui, a florita, que é uma bipirâmide. Então, o lado superior da pirâmide, ele se repete na sua parte inferior. Então, próxima propriedade, fratura. O que é a fratura? Fratura é a forma na qual o mineral ele se rompe de maneira irregular. Ele não vai se romper segundo os planos de clivagem, ele se rompe de qualquer forma. E aí os tipos mais comuns são a fratura conchoidal, que é característica do quartzo, que são fraturas que têm a superfície lisa, curva, semelhante à superfície interna de uma concha, como vocês podem ver aqui. Nós temos a fratura serrilhada,
que é quando o mineral ele se rompe segundo uma superfície dentada, então irregular, com bordas cortantes, como é o exemplo aqui do cobre nativo. Nós temos a fratura irregular, que é quando o mineral ele se rompe formando superfícies rugosas e irregulares. Esse aqui é um exemplo do berilo, ele está todo fraturado. E por último nós temos a fratura fibrosa, que é quando o mineral ele se rompe formando estilhaços ou fibras. Nesse caso aqui a gente pode ver que o amianto ele está todo fibroso, que é a tipo de fratura característica dessa espécie mineral. Né? E a próxima é a dureza. E o que é dureza? Então, dureza é a resistência que o mineral apresenta ao ter uma superfície lisa riscada por outro material de dureza conhecida. Esse outro material pode ser outro mineral, a ponta de uma faca, a unha, um vidro, certo? Então, a dureza ela está relacionada com os tipos de ligação química presentes no mineral. Quanto mais forte for a ligação química, maior dureza vai ter o mineral. O mineralogista austríaco Friedrich Mohs, em 1824, ele idealizou uma escala de dureza com base em 10 minerais relativamente comuns, aos quais ele atribuiu graus de dureza relativa de 1 a 10, certo? E aí ele criou a famosa escala de Mohs. A escala de Mohs é constituída por 10 minerais classificados de ordem crescente. Ok? O mineral que tem dureza 1 é o talco, 2 gipsita, 3 calcita, fluorita, 4 apatita, 5 feldspato, 6 quartzo, 7 e assim sucessivamente. O mineral de maior dureza é o diamante, que apresenta uma dureza relativa de 10 na escala de Mohs. Cada um dos minerais dessa escala risca o seu anterior, certo? De dureza inferior, e é riscado pelo seguinte na escala, que possui uma dureza maior. Aqui a gente colocou também alguns exemplos de objetos comuns que são usados na identificação, que é a lima de aço, que tem dureza em torno de 6,5, um canivete, que tem uma dureza de 5 a 5,5, uma moeda de cobre, que tem uma dureza de 3,5, 3 a 3,5, e a unha, que tem uma dureza de 2,5. Então, tudo que tiver abaixo de 2,5, a unha consegue riscar. Por exemplo, aqui a gipsita e o talco. E o vidro, ele tem uma dureza de 5,5, então ele pode ser usado para saber a cor do traço dos minerais de dureza inferior a 5,5, e ele pode ser usado para identificar o risco de minerais com dureza superior, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. O link se encontra na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir e mandar para os amigos. Até a próxima!